música que a gente vai ouvir chama De Volta para o Passado, Fábio Braza, parte Hélio Bentes. Então, se você tá vendo esse vídeo, se você gosta de Fábio Braza, já aproveita pra deixar o seu like, clicar no botão de hypar, porque isso ajuda muito o canal. Se você não conhece o canal, prazer, eu sou a Rafumi. Oi, oi. Tem vídeo novo aqui todos os dias, 3 vezes por dia, então já aproveita pra se inscrever e ativar o sininho. Se você gosta de live de react, entra no link da descrição e vem com a gente pro Discord, porque esse vídeo tá sendo gravado em live. Dito isso, galera, Fábio Braza na tela. Eu gosto de algumas músicas do Fábio Braza, já ouvi, assim, das que eu já escutei eu gosto. Então tô curiosa pra saber o que ele nos conta em De Volta para o Passado. E play. Se eu pudesse voltar ao passado, voltaria mais ou menos em 1500 e rogaria aos ventos que desviassem as caravelas daquela invasão que chamamos de descobrimento. Daria aos índios válidos conselhos se os portugueses vierem aqui. Não se enganem com os espelhos e quando a escravidão cruzasse os mares, despistaria os bandeirantes pra que eles nunca encontrassem palmares. Empunharia armas e escudos e ajudaria Antônio Conselheiro a defender Canudos. Avisaria Mandela, aguenta firme, o apartheid vai acabar quando você sair da cela. Mostraria pra Galileu um vídeo do homem na lua e diria: isso tudo começou de uma ideia sua. Se eu pudesse voltar atrás, levaria o tratamento da AIDS só pro meus heróis viverem mais. Marcharia ao lado de Luther King e Rosa Parks no Alabama. Avisaria pro Madinha e Mariana antes de descer a lama. Se eu tivesse a condição, imploraria pra Chapecoense não entrar naquele avião. Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Muito legal esse conceito da vela reacendendo, né? Como trazendo esse mesmo sentido, né, de trazer de volta o que foi perdido, né? Como se ele cantasse que ele tá reacendendo a chama que foi apagada, né? Da fé, da esperança, enfim, como sociedade como um todo, né? Se eu pudesse voltar ao passado, tentaria impedir algum massacre. Chernobyl, Hiroshima, Nagasaki. Será que se eu denunciasse os terroristas no 11 de setembro, haveria a guerra do Iraque? Avisaria os Black Panthers, cuidado, eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Tombaria o Tupac. Caralho, papo. Eles vão tentar destruir vocês na epidemia do crack. Trombaria o Tupac, cantaria Changes, Black President e mostraria uma foto do Barack. Se eu pudesse matar Hitler antes dele chegar no poder, evitaria tanto sofrimento desnecessário. Mas se eu não pudesse, faria questão de dizer pra Anne Frank que o mundo todo ainda vai ler o seu diário. E se eu mudasse o passado, será que eu existiria? E se eu não existisse, que diferença faria? Se eu pudesse saber de onde o vírus viria, avisaria o mundo antes que ele virasse pandemia. Quanto sofrimento em vão, quantos mais se vão? Sócrates, Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Nossa. Os filhos do futuro dizem não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu puder, dizem não nos desapontem. Jesus, Tutis ou Hutus, até quando, irmão? Os filhos do futuro dizem não nos desapontem. Somos herdeiros dos erros de ontem. Talvez eu esteja pensando demais, talvez eu não seja capaz de mudar nem mesmo isso aqui. E se eu pudesse voltar ao passado, ou melhor, e se esse já é o passado e alguém só tá esperando eu agir? Se eu pudesse mudar um instante, corrigir os erros de antes, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu pudesse mudar um instante, o que será que viria adiante? O que será que viria? Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder.
Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu Que legal, tivesse esse rodando poder. pra trás, que maneiro. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber legal. o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Mas, se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu tivesse o dom de prever, se eu pudesse saber o que iria acontecer, se eu tivesse esse poder. Se eu pudesse mudar um instante, o passado é agora. Já parou pra pensar? É isso aí. O que os filhos do futuro dirão de nós, hein? Já parou pra pensar? O passado é agora. Caramba, é de 2020 a música, já faz uma cota já, cara. Como o tempo passa, né? Caramba, que música maneira. Além de todas as citações e etc, né, que tem algumas ressalvas, exemplo, listando essas coisas dos indígenas e espelhos, né, se você para, senta e estuda um pouquinho mais, você sabe que isso não foi assim de fato, né. Assim como, né, Barack Obama, muito maneiro, um homem negro como presidente, mas também sabemos que, né, sem querer entrar em viés políticos e etc, mas não é bem assim que a banda toca nos Estados Unidos. Então, com algumas ressalvas, muito legal, várias citações que ele faz, a maior delas, incríveis, mas eu acho que o ponto principal da música é o que ele fala, né? A gente é a consequência das coisas que aconteceram. Assim como, ao mesmo tempo que a gente fala e se preocupa muito com o passado, a gente ignora que a gente já é o passado, né? A gente já está sendo o passado. Você, nesse minuto, assistindo esse vídeo, já é o passado. Eu, nesse minuto, gravando esse vídeo, já sou o passado também. E isso é bem interessante, né? Porque acho que é pouco citado, né, em músicas e etc, quando você trabalha num sentido de crítica, né, que tudo que aconteceu, né, historicamente falando, tem seus devidos responsáveis, mas que o hoje, né, nós somos responsáveis pelas atitudes do hoje. E nós somos responsáveis por não mover uma mudança que a gente culpabiliza outras pessoas no passado por também não terem movido, né? Então é bem interessante essas analogias que ele faz e essa reflexão que ele imputa na letra, né? Eu acho isso bem legal. Achei bem interessante, gostei bastante desse conceito do vídeo, né? Da Terra voltando, né? E de tudo voltando, né? Primeiro voltando num contexto atual e regredindo não, né? Mas voltando a eras mais antigas, né? Você vê, né, meteoros subindo de novo, né, o aquecimento, né, do sol entrando de novo, então várias coisas assim, bem interessante. E depois ele descendo os anos pro ano atual, né, na época, que era 2020, eu falei 2017, 2020, que ele para ali de contar os anos. Então, bem interessante, muito legal, gostei bastante do conceito da letra, dele fazendo essa visão, né, filosófica, né, do que ele poderia fazer se ele voltasse no tempo. E spoiler, nada mudaria, porque uma consequência e uma correção não vem de vem de uma massa, e eu sou muito da pessoa que acredita que impactos no passado geram impactos no futuro, diferente dos impactos que você projeta e espera. Então, não acredito que também que mudaria alguma coisa, mas no sentido filosófico a narrativa é bem legal e traz um quê interessante pra música. Gostei bastante, né, dessa reflexão que eu já citei. A participação, esqueci o nome. Eu fechei aqui a aba, mas essa partezinha ali mais do reggae ficou bem maneira também, achei bem interessante.
Gostei muito da música, muito mesmo, achei muito interessante. O Fábio Braza, ele é um excelente poeta, né? Ele tem composições bem maneiras, assim. Já vi algumas coisas dele além da música, né? Então eu acho bem interessante a forma como ele escreve e a forma como ele interpreta N questões. Então acho isso bem legal também. Gostei da música, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, clica no botão de hypar. Esse vídeo está sendo gravado em live, então vem com a gente. Até o próximo vídeo, um beijo enorme e tchau, tchau!